eu consigo separar um tempo pra num dia que eu tiver vontade, se eu quiser no meio da semana ir pra praia, eu posso, porque eu trabalho de qualquer lugar, entendeu? Por quê? Porque a internet me permite isso, então eu estou uma pessoa mais leve, porque eu tive uma mudança no meu paradigma agora. Só existe esse momento. O futuro é uma criação da nossa mente e o passado são apenas lembranças de coisas que aconteceu. O único tempo que você tem é o agora, então tome a decisão agora. Mas esse paradigma precisa ser mudado em você também, para que você possa ter mais tempo para você e para que você possa ter uma vida mais leve, tá? Tá gravando? Como é que eu vou bater claquete com um café na mão? Gravando! É o seguinte, eu quero contar uma história. Pra essa história ser bem contada, eu trouxe algumas anotações, como sempre, cara. Eu sempre trago anotações porque isso me ajuda não só a me guiar aqui no vídeo, obviamente, isso é óbvio, mas além de me ajudar a me guiar aqui no vídeo, essas anotações elas me ajudam no meu dia a dia. Não são todos os dias que eu sinto de fazer, tem fases da minha vida que eu tô fazendo direto e tem fases da minha vida que eu tô fazendo 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, então depende do momento de vida que eu tô, tá? Eu tô no momento de vida agora onde eu tô fazendo bem esporadicamente, mas enfim. A história é a seguinte, cara, no ano de 2022, mais ou menos, eu tinha ali os meus 21 anos. Eu entrei na faculdade em 2018, né? Então eu passei 2018, 2019, 2020. Eu errei completamente, mano. Eu fiquei 3 anos na faculdade. Eu entrei porque eu estudei numa escola onde a gente era muito incentivado a estudar e passar no vestibular, e isso era muito valorizado nessa escola. Por conta disso, eu entrei na faculdade por pressão, né? Consequentemente, eu acabei trabalhando num lugar registrado, e esse emprego não é registrado, né? Mas o regime CLT padrão, que é você trabalhar das 9 às 6 e ganhar um salário mínimo, e esse era o meu trabalho nessa época da faculdade. No ano de 2020, que foi quando eu, durante um processo meio depressivo, assim, eu tava muito mal, eu não tava me sentindo bem, eu tava sentindo que aquilo não era o meu propósito de vida, eu tava sentindo que a vida era mais do que acordar cedo, pegar ônibus, trabalhar das 9 até as 6 e depois ir pra faculdade. Óbvio que tinha um tempo pra eu terminar a faculdade, mas eu tava muito mal, eu não conseguia ver além daquela rotina que eu tava vivendo, entendeu? E, bom, eu larguei a faculdade, eu larguei o trabalho, eu larguei tudo. Tudo. Apesar de muita gente naquela época falar, Renan, você tá louco, cara. Você é maluco. Você é completamente maluco de largar a faculdade, onde você tem bolsa, você estou numa escola, eu não pagava nada, né? Eu era bolsista na minha escola também por questões de renda, mas isso graças a Deus, então eu tive um bom estudo, mas cara, eu consegui uma bolsa na faculdade, as pessoas falam, mano, você é maluco de largar uma faculdade particular, onde você não tá pagando nada. Eu pagava dinheiros e montantes de dinheiro em lista de material. Mas isso não vem ao caso, tá, família? Cafezinho aqui pra molhar as palavras. E no ano de 2020 foi o ano em que eu larguei a faculdade, cara. Eu tava prestes a ter um burnout, tava muito mal, tava muito depressivo, tava muito ansioso. A segunda-feira era um dia insuportável. A sexta-feira era um dia especial porque a gente podia, entre aspas, né, ter um descanso, mas eu já trabalhava no sábado também, então eu tava numa escala 6x1, o que acabou sendo mais desgastante ainda. E, cara, eu achei que a vida tava acabando ali, tá ligado? Eu achei que a minha vida tava acabando ali. E por isso eu precisei largar tudo pra cuidar um pouco de mim. E aí eu falei, ponto, eu vou viver de música, né? Vou largar tudo, larguei faculdade, larguei trabalho, vou viver de música. E eu descobri que não é tão fácil assim, você viver de música. E aí eu passei por várias coisas, não tava com a mentalidade alinhada também, acabei tendo que voltar para outros tipos de trabalho no regime CLT. Umas 2 vezes. Eu trabalhei com várias coisas, tá? Eu não trabalhei só em consultórios odontológicos, eu também já trabalhei um pouco com marketing lá atrás, antes de começar de novo a trabalhar com marketing agora. Eu trabalhava com marketing lá atrás, eu estudei um pouco de lançamentos, eu estudei dropshipping, eu tive uma loja de dropshipping, então eu fiz de tudo, cara. Eu fui garçom, eu fui barman, eu me mudei pra Bahia, cara, eu fiz muita coisa. Eu me mudei pra Bahia, eu trabalhei lá, eu entreguei currículo pra todos os lugares que você imagina, e eu trabalhei com todo tipo de coisa, sério, desde produção musical até estagiário de dentista, até barman, e não me arrependo disso, tá? Eu acho que isso foi muito bom para eu conseguir pegar uma experiência de várias coisas, entender o que eu quero, entender o que eu não quero. Mas por que eu tô contando tudo isso? Eu tô contando tudo isso porque chegou um momento na minha vida que eu percebi que eu não podia mais continuar
patinando de um lado pro outro, né? Porque apesar de eu sempre ter pensamentos de grandeza, eu nunca me senti alcançando, eu nunca me senti tocando essa grandeza que eu imaginava, sabe? E isso provavelmente pelo ambiente que eu tava vivendo. Sem a mentalidade certa, a gente no ambiente errado, a gente acaba descendo, sabe? E às vezes até no ambiente certo, com a mentalidade errada, você acaba se prejudicando. E eu ouvi muita coisa ruim das pessoas, eu nunca fui aquele cara com muita facilidade de socializar, apesar de não parecer hoje, porque eu melhorei bastante nesse lado. Eu sempre fui um cara mais fechado, eu nunca tive muito entendimento das outras pessoas, eu sempre fui um pouco mais isolado, mas tudo certo. Isso não é um problema. Na verdade, é a solução, porque o nosso maior problema, o nosso maior bloqueio, o nosso maior trauma está sempre relacionado com o nosso propósito, né? Então, óbvio que o meu propósito tinha alguma coisa a ver com comunicar, né? Comunicação. Mas enfim, por que eu estou contando isso? Porque eu senti que eu não estava no lugar que eu deveria estar, sabe? Voltando para trabalhar CLT novamente, eu pensei, cara, não é aqui, isso aqui não é pra mim, sabe? Eu preciso trabalhar pra mim. Eu sempre quis, por isso que eu tentei dropship, por isso que eu tentei outros tipos de coisas relacionadas ao marketing digital. Eu sabia que tinha alguma coisa aqui nesse meio. Mas a falta da mentalidade certa me fez largar várias dessas coisas pelo caminho. E isso também não me fez bem, né? Porque sempre acabou criando aquele sentimento de que tudo que eu começo, eu deixo pra trás. Tudo que eu começo, eu deixo pra trás. E onde eu quero chegar com isso, cara? Hoje, a minha vida ela tá um pouco diferente. Mas por quê? Por conta da mudança do paradigma. Foi uma coisa muito importante na minha vida para eu sair daquele ciclo de altos e baixos, onde eu entrava numa coisa, largava. Começava uma melhoria na minha vida, eu deixava de lado. Eu entro na faculdade, eu largo. Entro no trabalho, eu largo. Começo a estudar uma coisa, eu deixo de lado. E eu começar a realmente me apegar nas coisas em que eu estou fazendo. Avançar, de fato, nas coisas que eu estou fazendo. Mas por quê? Por conta da mudança de paradigma. Só para vocês entenderem o que é um paradigma. Paradigma é aquilo que a gente tem na nossa mente como uma verdade. Porque na questão da nossa mente, a gente pode praticamente fazer qualquer coisa que a gente possa imaginar se a gente acreditar. E aí que tá o paradigma. O paradigma é aquilo que você acredita, cara. Então, se você acredita que é muito difícil ganhar muito dinheiro, bingo, vai ser muito difícil você ganhar muito dinheiro. Em contrapartida, se você acredita que é muito fácil você ganhar muito dinheiro, vai ser mais fácil. Não quer dizer que vai ser absurdamente fácil. Num ponto pode ser que as coisas, eu acredito, eu ainda não cheguei nesse ponto, tá? Mas a minha crença, o meu paradigma foi mudado a tal ponto de que eu consigo acreditar, de que eu consigo ter a visão de que vai chegar um momento em que eu não vou precisar fazer tanto esforço para fazer a mesma quantia que eu faço hoje, entendeu? Por quê? Porque eu entendi o panorama do jogo. Do jogo que é a internet, do jogo que são as finanças, eu entendi. Agora eu só preciso continuar nesse caminho, quebrando novamente paradigmas e alcançando novos estágios da evolução dessa parte financeira. Mas o que acontece? Eu preciso quebrar o paradigma. E para quebrar o paradigma, cara, a primeira coisa que a gente tem que entender que é o que a gente tem mais medo. O que você tem mais medo? Acho que essa é a primeira coisa que você precisa se perguntar. Porque a coisa que você mais tem medo talvez seja a coisa que mais vai te destravar. No sentido de, poxa, eu tô vivendo num loop, cara, eu não aguento mais trabalhar CLT, eu quero empreender, eu quero resolver minha vida, eu quero ter tempo pra mim. É por isso que minha vida tá tão mais leve agora, por isso que eu tô uma pessoa tão mais enérgica agora, porque eu tenho tempo pra mim, entende? Então eu consigo administrar melhor as coisas. Eu consigo separar um tempo para treinar, eu consigo separar um tempo para meditar, eu consigo separar um tempo bom para trabalhar, eu consigo separar um tempo para num dia que eu tiver vontade, se eu quiser no meio da semana ir pra praia, eu posso, porque eu trabalho de qualquer lugar, entendeu? Por quê? Porque a internet me permite isso. Então eu estou uma pessoa mais leve porque eu tive uma mudança no meu paradigma de que eu precisava trabalhar no regime CLT, de que eu estava fadado a isso
pro resto da vida. Então esse paradigma precisa ser mudado em você também, para que você possa ter mais tempo para você e para que você possa ter uma vida mais leve, tá? Mas para isso começar, você precisa entender qual que é o seu maior medo, tá? No meu caso, como eu falei pra vocês, o meu medo estava muito ligado com o medo de ser julgado. Então, com medo de julgamento das pessoas, por isso que eu tinha dificuldade no passado recente de ligar uma câmera e de gravar um vídeo, de expor minhas ideias. Por quê? Eu tenho medo de ser odiado. Eu tinha medo de ser odiado. Quando você muda o paradigma, você tem que ficar o tempo inteiro se forçando a não falar coisas contra você. Se eu falar que eu tenho agora o medo de ser odiado, esse medo tá comigo. Mas eu tá no passado. Então eu já deixei pra trás. Tinha medo. É difícil, cara. É uma vigilância constante. Eu falei sobre essa questão da vigilância. Se eu não me engano, foi no vídeo de meditação. Se você não viu ainda, dá uma assistida lá, tá? Tinha medo de ser julgado, tinha medo de ser odiado, tinha medo de não ser entendido. E eu tinha medo de falhar, como eu já tinha falhado outras vezes. Porque a nossa cabeça ela é profissional em ficar contando histórias pra gente, né? Do tipo, cara, você já deu errado outras vezes, você já largou de lado outras vezes. O que te garante que você não vai fazer errado dessa vez de novo? E aí se você tiver a mente preparada, você vai conseguir sobressair esses pensamentos e ver que esses pensamentos não são necessariamente a realidade. Você pode escolher qual que é a melhor realidade dentre todas as realidades que existem. E aí a gente vai entrar num ponto que segue a quebra do paradigma, que é um questionamento. Será que a gente pode, de fato, influenciar a nossa realidade com os nossos pensamentos? Será que a gente pode mudar a nossa sorte? Será que é possível a gente criar uma realidade nova de acordo com as coisas que a gente pensa? Eu acredito que sim. Bom, por que eu acredito que sim? Porque, cara, eu fui de uma pessoa que era extremamente sem confiança de si mesmo, que tinha que ficar trabalhando o dia inteiro, para uma pessoa que tem uma rotina mais leve, que consegue ter tempo para treinar, que consegue ter tempo para ler seus livros, consegue estudar e ainda assim consegue fazer dinheiro, consegue ter leveza na vida. Então eu acredito que é possível e que sempre vai ter espaço para melhorias. Que são essas melhorias? As melhorias, elas estão em 3 campos que são os mais importantes: corpo, mente e espírito. Essas são as 3 coisas que você precisa cuidar mais na sua vida. E você precisa ter um alinhamento. Elas precisam estar alinhadas com a sua melhor versão. Então você tem que pensar, se eu tenho aqueles medos, como que eu vou fazer? O que eu preciso fazer? Qual que é a ação que eu preciso tomar para mostrar para mim mesmo que eu não sou mais essa pessoa que tem os medos, que um dia eu fui essa pessoa que acreditava nos medos, que ação que eu preciso tomar para não ser mais essa pessoa, para mostrar para mim mesmo que eu sou uma pessoa diferente e para mostrar que eu estou me tornando, ou que eu já sou agora, nesse momento, a minha melhor versão. Qual ação? Por exemplo, para mim agora, a ação que eu precisava tomar no dia de hoje para provar para mim mesmo que eu sou uma versão melhor, que eu sou uma versão que não tem medo mais dessas coisas que eu falei para vocês que eram os meus medos, a ação que eu precisava tomar hoje era gravar essa porra desse vídeo, cara. E pode parecer uma coisa assim, pô, pega a câmera, liga a câmera e grava o vídeo, mas não é tão simples assim. A gente quer ser perfeito, a gente quer fazer da melhor forma. Eu quis elaborar o melhor script e eu tô aqui gravando sem porra de script nenhum, entendeu? Desculpa o palavrão, mas às vezes é necessário pra gente poder se expressar. Vocês vão ouvir bastante aí ao longo do tempo. E o que acontece a partir do momento que a gente alinha corpo, mente e espírito? A mudança. Porque você já mudou seu paradigma. E agora você tem uma mente saudável, você tem um corpo saudável e você tem um espírito saudável. E o seu espírito vai conseguir mandar coisas para a sua mente e a sua mente vai poder comandar o seu corpo da melhor forma e você vai tomar as ações da melhor forma. Entende por que é importante ter esses 3 muito bem alinhados? Agora vamos supor que você não cuida do seu corpo, você só come porcaria, você não dorme bem, você fica o dia inteiro no celular com a cara virada naquela tela, emitindo luz azul que faz muito mal para nossa vista. Você não toma água e você não faz um exercício. Você fica o dia inteiro sentado com a sua bunda no sofá. O que você acha que vai acontecer com o seu corpo? O que você acha que vai acontecer com a sua mente? Como que a sua mente vai enxergar você mesmo? Como que o seu espírito vai ser capaz de mandar energia para sua mente, de mandar intuições para sua mente,
sendo que você não tá cuidando nem do seu corpo e a sua mente tá se vendo de uma forma ruim, tá ligado? Então assim, mano, esses três eles têm que estar muito bem alinhados para que você consiga quebrar o paradigma, para que você consiga mudar a sua sorte. E quando eu falo mudar a sorte, eu não tô falando de porra, alguém vai me mandar você vai fazer essas coisas, você vai meditar, se exercitar e vai fazer oração e alguém vai te mandar um pix amanhã porque você cuidou de você. Não é assim que funciona, cara. Mas você vai ser capaz de se colocar em pensamentos, em situações de pensamento, você vai se ver em cenas diferentes da vida. Você vai olhar o panorama todo da vida de uma forma diferente. E essa visão diferente vai te permitir ter novas ideias. E essas ideias novas vão te colocar em novos lugares. Esses lugares novos vão te trazer novas ideias melhores ainda. E essas ideias que você tem vai te colocar numa posição de poder receber um dinheiro por algum serviço que você está prestando, por alguma coisa que você aprendeu, por alguma coisa que você ensinou para alguém, ou por algum tipo de outro trabalho que você fez, entendeu? Existem várias formas, cara. A forma como eu estou fazendo isso agora é prestando serviços na internet, tá? Se você quer saber um pouco mais como que eu faço para ter essa renda e tá em qualquer lugar, me manda mensagem que eu posso te explicar um pouco mais como é que funciona, porque não é fácil, mas também não é um bicho de sete cabeças. Se você se dedicar, sentar a bunda e tiver a disposição, realmente tiver a disposição de mudar para a vida que você quer mudar, é só você fazer o que precisa ser feito, e quando você faz o que precisa ser feito, você chega lá. Então é possível, tá? Então, mudar a sorte, cara, você precisa aceitar. Você precisa aceitar dentro de você que essa nova versão que você tem, ela já existe. Você precisa aceitar essa nova versão. Porque tem uma frase que é até famosa, que fala assim: se você acreditar que você é capaz, você tá certo. Se você acreditar que você não é capaz, você também tá certo. Então, acredita, cara. Acredita que essa nova versão ideal sua, que você pensou, que você idealizou, que ela é real e que ela já existe no campo das possibilidades, certo? Ela tá aqui, ó, em algum lugar no campo das possibilidades. Dependendo das ações que você tomar, se você for para um lado, pode ser que você alcance esse ser ideal, mas vá na direção que te leve para esse ser ideal. Tome as ações necessárias que te levam para esse ser ideal que você idealiza. E ser ideal, idealiza, entendeu? Pegou a visão? Tá aqui, ó, no campo das ideias. Esse é o segredo, tá? E além disso, como que isso se liga com a sorte? Se as possibilidades, todas aqui existe um campo de possibilidades aqui no ambiente. No campo das ideias existe o campo das possibilidades, certo? No campo das possibilidades existe agora uma possibilidade de eu chutar minha xícara de café que tá aqui em cima da minha caixa de som e quebrar ela e ter que limpar ela daqui a pouco. Existe essa possibilidade. Mas também existe a possibilidade de eu parar esse vídeo agora, entrar no Safari e comprar uma passagem parcelada para Portugal e ir para um evento de espiritualidade e tentar fechar um cliente lá. Ou, sei lá, conhecer um dono de Golden Retriever que o nome dele é Maicon. Essa possibilidade existe? Sei lá, tô inventando coisa, entendeu? Mas tudo é possibilidade. Tudo pra onde sua mente pode ir é uma possibilidade. Mas vai da gente se expor à ação necessária para estar mais perto daquela possibilidade. Entendeu? Aqui tá a possibilidade de eu derrubar a xícara de café. Tá desse lado aqui. Mas eu vou para esse lado. Então eu tô me afastando da possibilidade de derrubar a xícara de café e eu tô indo para a possibilidade que eu quero. Pô, eu quero ficar rico. Tô indo para essa possibilidade aqui. Então eu vou fazer as coisas que precisam ser feitas para eu chegar nessa possibilidade de estar mais perto da sorte. Então é possível sim a gente mudar a nossa sorte e nos colocar à exposição da sorte, tá? E a gente pode sim desenvolver a habilidade de ter sorte. Porque você pode ouvir, cara. Se você perguntar pra muita gente que tem bastante dinheiro, as pessoas vão poder falar que as coisas envolvem sim também. Muitas vão falar trabalho duro. Isso é uma coisa que você pode acreditar, é um paradigma. Outras vão falar que foi sorte. Que elas conseguiram, né? E não que os outros falam que foi sorte. E assim, ter sorte é aquela coisa de você conhecer a pessoa certa no momento certo, que vai te dar uma ideia
que vai fazer você ganhar, não sei, muito dinheiro, entendeu? Isso é ter sorte. Cara, eu acho que fica um pouco complexo de explicar, porque eu já acredito nisso, mas eu não cheguei 100% lá, tá ligado? Eu não tô milionário ainda. Esse vídeo é a prova de que é uma prova futura, e eu quero que isso fique registrado. Esse vídeo é a prova futura de que os nossos pensamentos criam a nossa realidade. Isso é muito importante. E essa habilidade de ser sortudo é treinável, como eu falei. A gente pode ler livros, a gente pode se expor a diversos tipos de conteúdo que vão fazer a gente ter uma mudança no nosso pensamento. E esse nosso pensamento, já que o nosso pensamento cria a nossa realidade, se a gente tiver melhores pensamentos, a gente vai ter uma realidade melhor. É batata, é simples assim, tá? Então a gente só precisa estar com a nossa intenção alinhada. A nossa intenção e a nossa vibração vão acabar interferindo na nossa sorte. Então se a gente tiver com a intenção de ficar bem louco, de ficar bêbado aqui agora, eu vou ali na adega, porque essa é a minha intenção. Eu abro a chave, abro o portão de casa, vou andando até a adega, busco uma dose de uísque e fico bem doidão de uísque. Entendeu? Por quê? Porque essa é a minha intenção, a minha energia estava vibrando nisso. Mas essa não é a minha intenção. A minha intenção é passar aqui para você agora esse conteúdo. E é por isso que eu estou nesta ação de falar um monte de baboseira para ver se você entende o que eu estou querendo dizer, entendeu? E beleza. Onde a gente vai chegar com isso? Onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar no salto quântico. No salto quântico. O que é o salto quântico, mano? O salto quântico é uma coisa que eu acredito, que ela é real, e eu já vi acontecer com pessoas próximas de mim. E por que eu quero falar do salto quântico? Porque existem duas formas de caminhar. A primeira forma de você caminhar é igual um pinguinzinho. Eu vou dar um passinho aqui. Eu estou melhorando. Eu vou juntar um dinheirinho. Eu tô indo, tô chegando. Entendeu? Essa é uma forma. Se você quiser continuar dessa forma, tudo bem. Em talvez 10 anos você consiga juntar dinheiro suficiente para comprar um Palio. E não tem problema nenhum, tá bom? Cada um com as suas ambições, cada um com a sua vontade. E se você é desse tipo de pessoa, cara, não tem problema nenhum. Mas se você tem ambições maiores do que isso, assim como eu, você não pode continuar em passo de pinguim, cara. Você tem que dar saltos. Você tem que dar um salto. E por que é um salto quântico? Porque você, dentro do campo quântico de possibilidades, você vai lá, escolhe aquele que você acredita que se alinha melhor com a sua essência, com o que você é, com o que você sente, e você salta para ele agora. Não é daqui a pouco, não é daqui a um ano, não é daqui a um mês, não é daqui 10 dias, você salta para ele agora. Você é essa pessoa agora, entendeu? Você é essa pessoa agora. Você não pode deixar para fazer depois, você não pode deixar para pensar depois, porque senão você vai sempre estar adiando e você vai estar sempre colocando isso na frente. Então, o que acontece? Uma forma fácil de entender isso. A gente tem que pensar que o dinheiro é uma energia. E a energia, ela não depende de tempo e nem de espaço para circular. Se a energia não depende nem de tempo e nem de espaço para circular, por que você vai esperar para carregar essa energia? Sendo que a energia acontece assim, ó. Energia, pum. Energia, é rápido. É agora, entendeu? Então, não espere, não vá em passinhos de pinguim. Tome a ação que você precisa tomar agora. 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 Entendeu? Agora. Agora. Só existe esse momento. O futuro é uma criação da nossa mente e o passado são apenas lembranças de coisas que aconteceu. O único tempo que você tem é o agora. Então tome a decisão agora. Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te instigado de alguma forma, tenha feito você sentir alguma coisa forte, tenha dado uma revirada aí, uma cutucada em você de alguma forma, para que você se mexa em direção do que você precisa. Eu vou estar abrindo o meu contato, tá? Eu vou colocar um formulário aqui nesse vídeo. Se você quiser falar diretamente comigo, eu vou estar abrindo algumas vagas pra gente poder conversar, tá? E eu espero realmente poder ajudar.
trocar ideia mesmo. Porra, Renan, eu tô sentindo isso, tô sentindo aquilo. Vamos trocar essa ideia. Eu espero que isso realmente tenha te ajudado. E eu quero que você comenta nesse vídeo o que você achou, o que você sentiu. E é isso. Tamo junto. Um abraço.